There's no branch of medicine that exists where a dead organ is left in, except in dentistry where a root canal is left in. Tenho recebido muitas mensagens a perguntar qual é que é a minha opinião sobre o documentário da Netflix, o Root Cause. Na realidade, eu acho que é perfeitamente normal que as pessoas que viram este documentário fiquem com dúvidas. Sim, claro. Faz parte. E existem também muitos médicos dentistas que têm esta dúvida porque chegam pacientes ao pé deles com estas questões e eles não sabem bem aquilo que responder, não é? Porque este documentário diz que existem tantos estudos que revelam estas problemáticas e, no entanto, que não são bem uma realidade. Não, mas nós estamos aqui a falar de questões do nosso dia-a-dia, do dia-a-dia da população mundial. O ir ao dentista e fazer uma digitalização, uma extração, colocar um implante, são coisas do nosso cotidiano, que são feitas milhares de vezes por dia. Portanto, claro, este documentário vem pôr quase tudo em causa. Exatamente. Eu acho que é importante também referir às pessoas que, com o evoluir da medicina dentária, existem novas técnicas, existem novas tecnologias. Sim. E já nada tem a ver, já é tudo muito mais eficiente, muito mais previsível, claro, muito mais seguro e controlado. Sim, e obviamente que se o tratamento é feito numa clínica de qualidade, que nos dá confiança, esse tratamento provavelmente vai ficar, com certeza, bem feito. Bem realizado. Não é? Existem bons tratamentos, maus tratamentos, mas nós queremos achar que o tratamento é sempre bem feito e que o profissional dá sempre o melhor de si. Mas, por vezes, o paciente também tem aqui a culpa no cartório, não é? Muitas vezes o próprio paciente também não termina a digitalização, o próprio paciente não faz toda a terapia em casa. Tem a sua responsabilidade. Muitas vezes até a própria higiene oral do paciente não é correta, não é? Exatamente. E também de realçar que nós somos profissionais de saúde e, como qualquer outro profissional de saúde, nós temos que estar sempre em cima daquilo que é a evidência científica, não é? E sem dúvida, estes artigos que são falados e que nós estudamos dão problemáticas que não são assim muito bem discutidas. Portanto, eu acho importante esclarecermos estas questões e estas dúvidas. Vamos ver o que é que dizem os nossos colegas. Um dos temas mais polémicos neste documentário é efetivamente a parte das digitalizações, da endodontia. Inclusivamente chegam a dizer que 98% das mulheres com cancro da mama demonstraram ter um dente digitalizado do mesmo lado que tem esse cancro. Inês, como endodontista, o que é que tens a dizer em relação a isto? Realmente isto pode deturpar um bocadinho a ideia que há das desvitalizações. Em primeiro lugar, explicar um bocadinho que a desvitalização é o que trata da polpa dentária, dos canais radiculares, as estruturas que estão dentro do dente e normalmente estão muito associadas a infecções bacterianas. No entanto, a Associação Americana de Endodontistas fala inclusivamente que não há estudo nenhum que demonstre verdadeiramente que há uma causa direta ou uma relação direta entre as desvitalizações e o cancro, ou seja, não há uma causa, não há nenhum foco, não há uma causa. António, o homem da ciência. Não, eu por acaso até eu vi o programa com muito interesse, porque sob a perspectiva da ciência, quer dizer, o que nós procuramos sempre e aquilo que o programa defende existir é uma relação causal entre a desvitalização e uma série de condições sistémicas, nomeadamente do cancro da mama, mas não só. Não pondo em causa, uma das coisas que me fez logo pensar, e é um dos problemas em ciência, é quando nós temos uma premissa errada, nunca podemos chegar a uma conclusão que seja segura. E uma das primeiras afirmações no programa é logo que a medicina dentária era a única área médica onde nós deixávamos material infectado ad eternum, o que logo também não é verdade, porque nós tivermos, estou-me a lembrar, por exemplo, se tiver uma sinusite bacteriana que entra em cronicidade, não corta a cabeça ao doente. Há condições renais bacterianas que nós não fazemos nefroctomia, portanto, logo aí essa premissa de base inicial não é verdade. E depois, também, os estudos produzidos, nós tivemos alguma dificuldade em encontrá-los. Como a Inês também estava a dizer, a própria Associação de Odontologistas Americanos diz que não encontra esses estudos. Mas os próprios estudos, a serem verdade, a relação que estabelecem, também mais uma vez, na visibilidade do programa, não é uma relação causal. Uma coisa é as coisas estarem associadas. Pegamos, por exemplo, neste exemplo do cancro da mama. Eu até acho muito natural que muitas mulheres com cancro da mama tenham um dente digitalizado desse lado, porque muitas mulheres que não têm cancro da mama também vão ter um dente digitalizado em qualquer
qualquer lado, porque qualquer senhora em idade a ter um cancro da mama tem pelo menos um dente desvitalizado. Daí a ser uma relação causal vai um grande passo. Portanto, o facto das coisas estarem associadas não quer dizer que essa relação seja causal. As pessoas que bebem mais café também têm mais infarto do miocárdio, mas é porque normalmente nos bebedores de café há mais fumadores e a relação causal está no fumo do tabaco, não está no café. Portanto, eu acho que temos de ter muito cuidado na forma como produzimos estas afirmações. Claro. Acho que sim. E inclusivamente no próprio documentário fala essencialmente de um artigo publicado em 1920. Exatamente, está completamente Um artigo desuso. e que não sabemos as condições em que foram feito o tal estudo. Exato, inclusivamente a endodontia nem sequer é a mesma que se praticava na altura, não é? Hoje em dia a endodontia temos outros mecanismos muito mais avançados para ter a certeza que há uma descontaminação muito melhor dos canais, quer dizer, usamos o dique de borracha para isolar o dente, nós temos o microscópio e mesmo todo o sistema de limas que usamos hoje em dia, todo o protocolo é completamente diferente, até o sistema radiográfico não tem nada a ver, não é? Hoje em dia temos o raio-x convencional, temos TACs, CBCTs, quer dizer, nós temos toda uma panóplia de tecnologia, não é? Muito mais É uma coisa que falam bastante, é que nós, para fazermos uma digitalização, usamos apenas uma tecnologia 2D, não é? Do raio-x, mas que não é verdade. Quantas vezes é que tu usas um TAC para ver a visão 3D de um dente? Não é? Exatamente, já conseguimos ver o dente com as dimensões todas e, portanto, isso já nos dá muito mais confiança no resultado final dos nossos tratamentos. Esse estudo, por acaso, de 1920 é um estudo engraçado, no sentido em que não só, como a Inês estava a dizer muito bem, a endodontia praticada seria completamente diferente e os materiais de obturação, alguns até hoje em dia já descontinuados porque eram muito tóxicos, não é? Esses sim bastante tóxicos, arsénicos, enfim, vários tipos de pastas, mas também nessa altura não existiam sequer os designs experimentais que foram desenvolvidos a partir dos anos 50 e que nós hoje em dia utilizamos em investigação clínica. Portanto, logo aí também não havia sequer a possibilidade de fazer uma investigação como ela é feita hoje em dia. A própria investigação em clínica não estava desenvolvida. E depois, as conclusões a que chegam também são surpreendentes, porque estas questões que são levantadas, quer o cancro da mama, quer o problema, um síndrome nefrótico nos rins, e que são, enfim, estes desfechos cuja origem pode estar na desvitalização, são situações multifatoriais, ou seja, são situações em que muitos fatores têm que acontecer para que efetivamente essa doença se manifeste. Portanto, é muito estranho que retirando um dente de uma pessoa e colocando-o, implantando em ratos ou em coelhos ou em animais subcutaneamente, repetidamente, se gerasse inequivocamente em todos eles a mesma patologia que a pessoa tinha. Portanto, isto não tem sequer uma das questões que é essencial para que uma coisa seja causa da outra, que é a plausibilidade biológica, não é? Claro. Sim, tens toda a razão. Outro aspecto que é importante, e por acaso isto até é um pouco anedótico no sentido em que o programa chama efetivamente a atenção para algo que é real, ou seja, nós sabemos que efetivamente existem ligações entre doenças, patologias sistémicas e a cavidade oral, e que muitos pacientes com patologias sistémicas de variadíssimas naturezas, portanto, o paciente oncológico é um deles, têm especificidades que requerem uma maior atenção do médico dentista, são considerados pacientes especiais e pacientes que devem vir à consulta de medicina dentária regularmente. Agora, a associação não é propriamente a mesma que foi enumerada no programa. Tal como o António estava a dizer, é muito importante os doentes oncológicos virem mais vezes e fazer as consultas de rotina, regularmente, virem cá ter connosco, fazer follow-ups, ver se os tratamentos endodônticos estão bem, se não há lesões novas nos dentes, lesões bacterianas, cáries. É muito importante porque há uma alteração efetivamente da flora oral. Outro problema que também nos deparamos hoje em dia são tratamentos endodônticos que as pessoas não vêm terminar, ou seja, muitas vezes recorrem a clínicas dentárias, fazem um primeiro procedimento, aliviam a dor e depois não acabam o procedimento. Isto também contribui para que haja um aumento da carga bacteriana e de se desenvolvam lesões periapicais e que têm que ser tratadas. É importante haver um comprometimento sempre para acabar todos os tratamentos endodônticos. Neste documentário fala-se ainda dos implantes dentários e realmente das suas consequências a nível sistémico. Fala-se que o titânio é efetivamente um metal pesado e que existem riscos para a saúde dos pacientes que colocarem implantes. Certo, Diana? Exatamente. Eles falam também nos implantes de zircónia como opção aos implantes de titânio. Realmente, o que nos mostram os estudos e mesmo os implantes que nós temos utilizado, os implantes de zircónia são ótimos e são ideais em termos de biocompatibilidade. Exatamente, se nós virmos, moles
são muito bons, Exatamente. adaptam-se perfeitamente ao implante. Sem dúvida. É assim, só voltando um bocadinho atrás, o implante dentário é uma peça que vai substituir a raiz do dente. Ele pode ser em titânio ou em zircónio. Na verdade, hoje em dia nós usamos 95% dos nossos implantes são de titânio. Exato. Cada vez mais estão a usar implantes de zircónio, mas efetivamente são necessários mais estudos que nos garantam a resistência deste material para todos os casos. Para um implante estético ou para um implante unitário é possível, mas, por exemplo, se nós falarmos de arcadas totais, como nós fazemos diariamente, é impossível ainda fazer este tipo de procedimento com implantes de zircónio, porque ainda não tem a resistência necessária que nos permite fazer este tipo de tratamento, porque os implantes ficam todos unidos. Existem muitas cargas de mastigação que podem provocar a fratura destes implantes de zircónio. Mas para o caso do implante unitário, uma ponte, já está cientificamente comprovado que é possível e nós usamos muito na prática clínica. Sim, é um implante, é um material que está em evolução e que tem todos os motivos para ser usado no futuro. Aqui está um implante de zircónia. Como podem ver, é um implante de um material branco completamente diferente. De um implante de titânio, que é este aqui. Esse está num líquidozinho. Na verdade, este implante é um implante tem um tratamento de superfície diferente, mas podem ver completamente diferente. O implante de titânio e o implante de zircónio. Ambos pertencem à mesma sim. classe na tabela periódica de metais. Ambos são metais, apesar deste ser um metal branco. Ou seja, é dito no documentário que a zircónia não é metálica, é cerâmica pura, não é totalmente verdade, exatamente. porque eles pertencem ao mesmo grupo de metais na tabela. Podemos mostrar casos que nós fizemos cirurgicamente. À esquerda vocês podem ver um implante que é de zircónia, é totalmente branco. Este implante é ótimo para casos mais estéticos, porque os tecidos moles se adaptam muito bem a este tipo de implante. Por exemplo, um osso muito fino e uma gengiva também com um biotipo mais fino, porque um implante de titânio, obviamente, num caso como este, pode transparecer mais a sua cor mais acinzentada, mais escura. Portanto, se o implante for efetivamente mais claro, estamos mais salvaguardados do ponto de vista estético. E eu acredito obviamente, que o futuro da implantologia é com implantes de zircónio, sim, mas precisamos de mais investigação, precisamos de evoluir mais para que o zircónio tenha as mesmas capacidades e a mesma resistência que o titânio. Exatamente. Sim. Exatamente, até porque o titânio já está muito estudado, é um implante que já é utilizado desde há muitos anos e por isso os casos que são feitos com titânio não têm mais contraindicações do que um implante de zircónia. Claro. Sim, mas mais uma vez é importante salvaguardar que todos estes tratamentos têm que ser controlados. O paciente que faz um implante, quer ele seja de zircónia ou de titânio, tem que ir ao médico dentista de 6 em 6 meses, fazer controle, radiografias, follow-ups, porque pode haver efetivamente alguma perda óssea, alguma lesão inflamatória, tal como pode acontecer com o dente natural. Exatamente. Qual a relevância que este documentário tem na prática para a medicina dentária? Na verdade, já vários dentistas manifestaram essa preocupação relativamente a este assunto, porque querem dar a melhor resposta aos seus pacientes. E é verídico, os pacientes que perguntam, é verdade, não é verdade, devo fazer digitalizações, devo colocar implantes de zircónio? Existem muitas afirmações feitas neste documentário que têm que ser realmente justificadas. Por isso, a Associação Americana de Dentistas, de Endodontistas e de Pesquisa já alertou os mídia a fim de corrigir e esclarecer sobre este assunto. Concluindo, não existem evidências científicas que suportem os factos relatados neste documentário. É normal que nós, como seres humanos, façamos questões, é normal que tenhamos dúvidas, mas por isso mesmo é que existe a ciência e a literatura científica para tomarmos as nossas decisões. E, essencialmente, na medicina, temos que nos basear nas evidências científicas. E a maior parte dos assuntos relatados neste documentário, efetivamente, não são suportados cientificamente.